A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja. Boa tarde, boa noite, bom dia a você também que não é evangélico. Eu sou o presbítero Cleiton da Assembleia de Deus Ministério de Ribeirão Bonito, em São Carlos. E eu estou aqui gravando esse vídeo, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Tirei um período de oração aqui no monte, eu, nosso irmão Lira, tem mais alguns irmãos aqui na região também, orando pela Igreja de Cristo. A Bíblia registra no livro de Gálatas, capítulo número 2, versículo de número 20. Estou crucificado com Cristo. Não o bastante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus morreu por nos amar. Muitas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas que acarretarão em consequências. Nós traçamos planos, fazemos metas, temos objetivos, só que nós não estamos preparados para os imprevistos do meio do caminho. Todos nós desejamos estar trabalhando em uma boa empresa, ter uma boa profissão, constituir uma bela família, ter um bom carro, ter uma boa casa. Todos nós temos planos, mas nós não estamos preparados para o meio do caminho, para os imprevistos. E é justamente sobre esse imprevisto que eu quero falar com vocês hoje. É normal do homem traçar plano, desejar esse tipo de coisa. Mas Deus permite que nós passemos algumas coisas para saber que tipo de semente estamos plantando. Se nós não estamos colhendo coisas boas, talvez é porque alguns anos atrás nós não plantamos coisas boas. A Bíblia conta uma história muito linda, está registrada no livro de Ruth. Essa história é uma das histórias mais bonitas da Bíblia e é uma história onde os personagens são mulheres. A Bíblia conta que uma família vivia no meio do povo de Israel e eles desejaram ir para outro povo, desejaram ir para outras nações. O nome do pai da família, o chefe, era Elimeleque, o nome da mulher era Noemi, e eles tinham 2 filhos. E eles foram embora porque eles passavam por uma crise naquela época. Tinha falta de alimento, era uma crise regional. Então eles resolveram ir embora para Moabe, que era uma outra região. Chegando lá, os filhos deles casaram com outras moças. Aconteceu que o chefe da família, Elimeleque, ele veio a falecer. Ele morreu e logo depois os 2 filhos também morreram, ficando somente a sogra e as 2 noras. Detalhe é que a Bíblia não menciona se eles oraram para sair do meio do povo de Israel. Eles não buscaram a Deus, se era da vontade de Deus, eles saírem do meio daquela crise. Porque Deus nos socorre em meio à crise. Nós não precisamos correr dela, nós não precisamos ter medo dela. Precisamos enfrentá-la de joelho no chão. Precisamos enfrentá-la com Cristo ao nosso lado. Mas primeiramente precisamos ter certeza que Ele realmente está do nosso lado. Porque é fácil a gente dizer, eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus. Mas precisa saber se realmente Deus está com você. Porque Jesus, Deus, Ele não habita no meio onde também há pecado, onde há adultério, onde há idolatria. Deus não habita. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém e que Deus resiste aos soberbos. Então, Deus ele quer exclusividade na nossa vida. Quando ele tiver exclusividade, ele vai agir por nós. E aí, voltando à história do livro de Ruth, ficou somente essas 3 mulheres lá, na terra de Moabe. Então, Noemi disse assim às 2 noras, olha, vocês podem voltar para o vosso povo, vocês podem voltar para a sua família e para os seus deuses.
Eu vou voltar para minha terra. Deus tornou a minha vida amarga. Não me chamarei mais Noemi, me chamarei Mara, que significa amarga. E devido a isso, nós podemos entender que ela coloca a culpa em Deus. Ela responsabiliza Deus por esse mal. Quando ela ouve falar, quase 10 anos depois, ela ouve falar que Deus mandou pão a Israel, quer dizer que Deus tinha socorrido Israel e que se ela tivesse lá, ela seria abençoada. Então ela liberou as duas noras. E uma das noras aceitou e voltou. Mas a outra nora disse, olha, não me peça tal coisa. Eu quero ficar com você. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E eu quero cuidar de você, Noemi. Noemi insistiu, mas Ruth estava irredutível. Ruth estava decidida a adotar aquela idosa. Ruth estava decidida a procurar trabalho e trabalhar dobrado para poder sustentar aquela que era sua sogra. Irmãos, entendam que Ruth ainda não tinha filhos. Ela poderia procurar um outro homem, se casar novamente, mas ela optou por zelar de Noemi. E a Bíblia diz que elas ficaram juntas e foram para essa região de Israel. Voltando para Israel, ela foi colher trigo. Naquela época, nas colheitas de trigo, tinha uma lei entre o povo de Israel que o trigo que caísse no chão, as espigas que caíssem no chão, não era para os trabalhadores pegar, e sim deixar para as viúvas que necessitavam, porque Deus abençoara aquela lavoura. Então Ruth foi colher esse trigo, pegar essas espigas de trigo. E o comentário na região começou a correr. Por quê? Porque Ruth era boa de coração. Mas ela fazia as coisas para Noemi sem esperar retorno. E eu quero dizer a você que porventura pode estar enfermo, pode estar desempregado, pode estar com problema conjugal, problema espiritual. Se você tiver esse Jesus, você não ficará desamparado. Jesus é o parente que não nos desampara. Em meio a essa pandemia, nós ouvimos falar de vários casos de quarentena, que as pessoas são obrigadas a deixar o seu parente trancado, ou não se aproximar, ou não dar o cuidado que gostaríamos. Mas Jesus não abandona. Jesus é o parente que não nos deixa, se você entregar sua vida a Ele. Aquela moça, em uma dessas colheitas de trigo, ela encontrou um homem chamado Boaz. E esse Boaz ouviu falar muito bem da história de Ruth, por ser uma moça íntegra. E essa moça, Boaz era o parente próximo, que tinha uma lei que o parente próximo tinha que adotar elas. Boaz assumiu Noemi e assumiu Ruth para cuidar delas. E Ruth, que antes não tinha descendência, era uma mulher amarga, agora era uma senhora feliz. Por quê? Porque Ruth teve filhos e depois ela acabou sendo parente de Davi. Ela acabou fazendo parte da linhagem, descendência de Jesus. Irmãos, a sua atitude hoje, o que você faz hoje, é o que você vai colher amanhã. Ela decidiu cuidar daquela senhora. Ela decidiu amar aquela senhora incondicionalmente, sem esperar retorno. Mas de Deus você terá retorno. De Deus você colherá os frutos do que você plantar. Plante amor. Ame o seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia ainda conta a história, uma parábola, sobre o bom samaritano, que é aquele que socorre um desconhecido no caminho sem esperar retorno. Ei, Jesus quer te encontrar no seu caminho. Jesus é o bom samaritano. Jesus quer te socorrer.
Mas você precisa deixar, você precisa querer, você precisa aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador e depender dele como socorro para a sua vida. É muito gratificante nós, sendo tão errantes, tão pecadores, sentir a presença de Deus, sentir o perdão do Eterno. Nós estamos aqui, ó, no monte, orando. Tem mais alguns irmãos orando, que brevemente também estarão orando, buscando a presença de Deus. Agradeço de coração ao nosso irmão Alex Lira, que está aqui me ajudando, gravando, com o celular ali filmando, para que esse vídeo chegue até você. O meu coração arde com essa palavra, porque quando, assim como pescadores, eles entram em alto mar com o objetivo de pescar, com a meta de pescar, eles não estão tão preparados para as tempestades, para os ventos no meio do caminho, em alto mar. Mas eu te digo que se você permitir, Jesus acalmará esse vento. Se você permitir, Jesus entrará na sua casa. Se você permitir, se você não fez um bom plantio até hoje, passe a partir de hoje plantar boas sementes. Porque eu te digo, os sinais são muito evidentes. Brevemente Jesus virá buscar a sua igreja. E só vai morar no céu aqueles que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Procure ter um encontro com Cristo. A sua vida só será mudada quando você der liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Façamos como o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos juntos para frente. Anunciar o evangelho que leva para o céu, o evangelho de Cristo, que salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Ei, você que anda procurando, sente a necessidade de procurar uma religião, uma igreja. Ei, não é a religião que vai te salvar, é Jesus que vai te salvar. Procure uma igreja que prega a verdade. Não adianta nada eu ir no médico e falar para o médico que eu estou com dor de garganta, sendo que eu estou com o pé cortado, com a mão cortada. Não adianta nada eu ir para o médico e mentir para o médico. Eu tenho que chegar diante de Jesus, diante de Deus, do Espírito Santo, e falar a verdade. Senhor, até agora eu errei, até agora eu pequei, mas eu preciso de mudança. Eu preciso realmente me converter, realmente ter um encontro com Cristo. Se eu não for verdadeiro com Deus, eu estou enganando a mim mesmo, porque Deus a tudo conhece, tudo sabe. Agora não adianta eu tomar decisões precipitadas, agir por mim mesmo, igual agiu a família de Noemi, e ficar colocando a culpa em Deus. Na minha vida nada deu certo, na minha vida nada foi para frente. Ei, peraí. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus abrir as portas. Fiquemos firmes. Passamos por problemas, sim, mas vamos passar juntos. Que Deus abençoe a toda a igreja, a todos vocês que estão ouvindo. Não deixe de procurar uma igreja séria. Ei, vou falar baixinho aqui, ó. Tá cheio de lobo por aí, querendo enganar as ovelhas. Tá cheio de lobo com pele de ovelha. Ei, vai para a palavra. Vai para a palavra. Tá em dúvida? Vai para a palavra. A palavra de Deus nos esclarece. O Espírito Santo de Deus passeia pela igreja. O Espírito Santo de Deus visita. Se você quiser, ele pode te visitar hoje, agora. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, de modo que o nosso Deus possa nos ver, mas não nos ouvir. É como se o pecado tivesse uma barreira em cima da gente. E essa barreira ela só pode ser quebrada de um jeito: arrependimento sincero. A Bíblia diz no Salmo 51, quando Davi pecou contra o Senhor, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo.
não me lances fora da tua presença. Antes, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. O arrependimento sincero quebra essa barreira de pecado. Diga para o Senhor, faça uma oração, vai para o seu quarto, faça uma oração. Abra o seu coração diante de Deus e diga a Ele, Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra o Evangelho. Senhor, eu desobedeci a minha mãe. Senhor, eu menti. Senhor, eu sou um corrupto. Diga a Ele. Se arrependa dos seus erros e encontrará remissão para os seus pecados. Quando a gente se arrepende, essa barreira é quebrada. E aí a nossa oração, Deus passa a ouvir. Faça um compromisso com Deus. Senhor, me ajude a ser melhor. Senhor, me ajude a melhorar na minha vida espiritual. Irmãos, tudo aqui passa. Quem comprar um carro do ano hoje, amanhã ele já é um carro velho, um carro usado. Tudo passa. A juventude passa. Tudo um dia se vai. Busque a Deus. Tenha um compromisso com Deus. Procure de verdade ouvir as palavras de Deus. E com certeza, Deus ouvirá a sua oração. Aí sim a sua oração vai passar do teto. Porque a impressão que dá é que quando oramos em pecado, é que a nossa oração não passa do teto. E realmente não passa. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a todos vocês em nome de Jesus.